Amém! Hoje nós vamos ter mais um EBD para as crianças. Sabe qual vai ser o nosso tema hoje? Dia das Mães! Muito bem. Qual é o dia que comemora o Dia das Mães, Davi e Débora? Segundo domingo de maio! Isso, hoje vamos pensar na história e na mãe que nós vamos falar. Mas antes nós vamos orar para começar a EBD. Débora, você pode orar para a gente começar a EBD? Sim! Ore pedindo a Deus para orientar nossa EBD. Senhor Deus, obrigado. Eu amo a nossa EBD, que ela é mais inteligente, que ela é mais, que repete a gente, as nossas abelhas e nossos avós de berço, que nós aprendemos a tudo no Pai Santo. Amém. Amém. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, nos orientando para que a gente possa aprender tudo o que vem da palavra de Deus. Que a sementinha que a gente possa plantar, o Espírito Santo possa fazer crescer nos nossos corações. Hoje eu queria que vocês, Davi e Débora, pensassem. Se você também que está em casa, pense. Qual é a história que nós vamos falar? Na nossa história. Pensa. Bora pensar, Débora e Davi. A nossa história tem um rio. Quem será? Não sei. Dá mais pista. Tem um cesto. Não sei. Moisés no cesto. Isso, nós vamos falar sobre a história de Moisés. Quem sabe a história de Moisés? A princesa encontra um filho. Depois que José morreu, o povo de Deus se tornou escravo no Egito. A vida ficou muito difícil. Um dia o rei do Egito falou: matem todos os meninos que nascerem de mãe escrava. Mas a mãe do bebê Moisés colocou seu filhinho num cesto e escondeu no meio da grama alta na margem do rio. Uma tarde, quando a filha do rei ia tomar banho no rio, viu o cestinho. Ela abriu a tampa e encontrou o bebezinho Moisés. Ele estava chorando. A princesa ficou com pena dele e levou para o palácio, onde cuidou de que fosse seu filho. Êxodo 2. Isso. Quem sabe qual é o nome da mãe de Moisés? Sabe, Débora? Sei. Qual é? Joquebede. É Débora, Davi. Qual é o nome, Débora? Débora. Não, a mãe de Moisés é Débora. Eu acabei de falar. O nome... Joquebede. Isso, o nome da mãe de Moisés é Joquebede. Como Davi leu na Bíblia, a gente pode encontrar uma história de Moisés no livro de Êxodo, no capítulo 2, principalmente do versículo do 1 ao 10. Joquebede, ela era mãe de Moisés. Eu vou ler a passagem da Bíblia e vocês prestem atenção. Pegue a Bíblia de vocês e acompanhem em casa também. Fala assim, ó. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Sabe qual é o nome do homem e da mulher? Eu sei a mulher que é Joquebede, mano. E qual é o nome do pai de Moisés? Esse é Jesus, Débora. A mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Sendo que quando o menino nasceu, ele achou o menino lindo. E ele era tão bonito que ela escondeu durante 3 meses. E como não podia mais escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito, que era a princesa. Vou voltar para o versículo 5. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando um banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de junco e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. Sabe o que aconteceu? A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança... Sabe qual é o nome da irmã da criança? Começa com M. A irmã da Miriam.
Isso, Miriam. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs o nome dele de Moisés e disse: eu o tirei da Mas água. aliás, quem era a mãe dele? Joquebede. Tinha que ser Joquebede. Então eu quero que vocês Foi. perguntem para mim. A mulher, Perguntem não, vamos pensar. a mulher foi que a Joquebede que ficou com Moisés até ele crescer. Isso. A princesa é Miriam que ficou, que é a irmã de Moisés, ficou observando. Quando ela viu que a princesa pegou o menino, ela se ofereceu para buscar uma menina, uma mulher israelita para criar. E ela trouxe a própria mãe de Moisés, que era Joquebede, que criou ele, até ele ficar grandinho e dar a princesa, para a princesa adotar ele. Agora eu queria, Débora e Davi, que vocês pensassem o que é que a gente pode aprender com essa história. Com a história de Joquebede, a história de uma mãe. Vamos dizer, o que é que a mãe de Moisés ela era? Israelita escrava? Ela era israelita e escrava. Ela amava o filho dela? Sim. Será? Quando a mãe, ela amava o filho dela, mas será que ela amava ele e botou ele num cesto? Amava. Ela amava, sim. Mas sabe o que Joquebede, ela aconteceu com Joquebede? O quê? Ela confiava em Deus. Ela sabia que mesmo ela amando Moisés, o seu filho, muito, 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 ela não amava assim pequenininho, não. Ela amava muito. Porque uma mãe ama muito o filho. Ela confiava em Deus e ela sabia que Deus tinha um propósito, porque Moisés conseguiu sobreviver e ela escondeu Moisés. E por 3 meses Moisés sobreviveu. Ela confiava tanto em Deus que ela sabia que mesmo colocando ele num cestinho, Deus tinha um propósito para o seu filho. Então vamos pensar. O que é que a gente pode aprender com essa história? A vontade de Deus para quando uma mulher se torna mãe é que ela primeiro confie em Deus e faça a vontade de Deus para cuidar, educar e proteger e amar seus filhos. Então Joquebede, ela confiava em Deus e sabia que mesmo que todos os planos que ela tinha para Moisés, sabia Débora e Davi, mesmo os planos que ela tinha, que eram os planos bons para Moisés, mas ela sabia que Deus tinha plano ainda melhor do que os dela para Moisés. Mesmo parecendo que ela estava sofrendo, mesmo ela ficando longe do seu filho, eles estão brincando de vivo ou morto. Não estão prestando atenção. Eu tô vivo, tá aqui. Presta atenção, Débora e Davi. Assim não, Débora. Assim a gente pode brincar, mas tem que ser com a ordem da essência, tá na hora da EBD. Tá bem. E nós estamos falando sobre mãe, e a mãe que nós estamos falando, ela é Joquebede. Joquebede. Ela era uma mãe segundo o propósito de Deus. Sabe por quê? Joquebede pôde cuidar do seu filho? Não. Não. Pode. Ela cuidou do seu filho, mesmo sem dizer pra ele que ela era mãe. Mas Ela não protegeu podia seu mais, filho? Não. Ela protegeu Moisés. Sim. Ela protegeu tanto Moisés que Moisés não foi morto como o faraó havia mandado. E ele foi adotado pela a filha do faraó, pela princesa, como filho. Será que Joquebede amava seu filho? Sim. Como é que a gente pode dizer que Joquebede amava Moisés? Porque ela fez tudo isso para que ele continuasse vivo. E isso, uma mãe, às vezes precisa se afastar do filho. Mas ela se afasta igual a mãe que teve no caso de Salomão. Que teve seu filho e Salomão disse, não, pega uma espada para dividir. E ela disse para dividir em 2. Ela disse, não, entregue meu filho a outro. Porque uma mãe, quando ama seu filho, mesmo que ela fique longe dele, ela prefere que ele esteja vivo e bem.
Se ela tiver que escolher, às vezes isso dói muito no coração da mamãe, mas às vezes ela precisa se afastar para que o filho fique vivo e fique bem. Mas voltando, ela cuidou de Moisés? Sim! Ela protegeu Moisés? Sim! Ela sabia que Deus tinha um propósito para Moisés? Não. Sim, Débora, ela sabia, porque Moisés ficou É vivo por brincadeira. quantos meses? 3 meses ela conseguiu esconder Moisés. E ela olhava para Moisés e via que Moisés era um bebê lindo. E que Deus tinha um propósito para ele. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Precisa orar e confiar! Deixa a Débora falar agora, Davi. Mas quando ela botou o bebê na água, ela não queria mais não. E a princesa do faraó queria ter um bebê. Ela queria, Débora, Moisés, sendo que ela não podia ficar. Porque se ela ficasse com Moisés, Moisés ia ser morto. Ela amava tanto Moisés, que ela colocou ele num cesto próximo ao rio. Pra quê? Para o filho dela poder ficar vivo. Então, o que, é que a gente precisa fazer, crianças, com essa EBD? O que é que a gente quer ensinar para vocês? Que apesar das vezes a mãe fazer coisas que a gente não consegue entender, a mãe ela tem uma função tão bonita e tão nobre diante de Deus, que é amar, cuidar, proteger e disciplinar vocês. Disciplinar Davi, disciplinar Débora, como a mamãe também disciplina vocês. E às vezes a mãe precisa reclamar, às vezes a mãe precisa ser dura. Mas sabe o que vocês podem fazer, crianças? Vocês podem estar orando pela mãe de vocês, pedindo a Deus para que ela tenha sabedoria e que Deus dê discernimento à mamãe de vocês, para que elas possam criar vocês segundo a vontade de Deus. Porque o plano de Deus é bom, agradável e perfeito. E a mãe vai fazer tudo segundo a vontade de Deus para que vocês vivam bem e tenham vida boa e longa. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios 1:8 e memorizassem esse versículo, que diz assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Esse Provérbios é capítulo 1, versículo 8. Vamos repetir, Débora e Davi. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Ore por sua mãe e memorize esse versículo que sua mãe vai lhe instruir, lhe ensinar, para que você tenha um caráter de Cristo. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 2, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos e bons sobre essa terra. Então, honre sua mãe, ore por ela e escute, preste atenção no que ela diz, para que você possa crescer em graça e estatura na presença de Deus. Tchau, até a próxima EBD. Dá um abraço na mãe bem forte e deseja um feliz Dia da Mãe. E ore por sua mãe, não esqueça. Ore sempre por sua mãe. Tá, crianças? Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Tchau. E lembre, se vocês gostarem, dá o que, Débora, no vídeo? Um joinha! E se quiser continuar assistindo vídeos, dê o joinha para aprender mais da Bíblia.